santidade. A gente encontra muito, eu vou falar mais voltado dentro das igrejas, aquela galera que é muito radical, né? E aquelas pessoas que às vezes também são muito, tudo é pecado, tudo não pode, isso no meu tempo não era assim e tal. O que o senhor entende que é o ponto de equilíbrio hoje? Daqueles que, por exemplo, que criticam os que usam terno, mas tem aqueles que também, se a pessoa tá de camisa, ele critica. Tipo assim, qual que é o ponto de equilíbrio para a igreja funcionar assim mesmo? O que o senhor entende? Eu vejo que o ponto de equilíbrio, Henry, é a cultura. A cultura é que vai determinar o equilíbrio. Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de algo muito complexo, que transcende as cercas da igreja, né? Mas, falando de igreja, eu acho que ali você tem a questão cultural. Horas. Primeiro tem que ser feita uma divisão entre o que é doutrina da santidade e o que é usos e costumes, ou o que são usos e costumes. Então tem que fazer essa divisão. A doutrina da santidade, eu analiso como os teólogos analisam, assim, você tem a santidade posicional, que é quando o indivíduo aceita Jesus, ele é retirado do mundo das trevas e inserido no reino do Filho de Deus. Santidade posicional, é o ladrão da cruz, que morre naquele estado dele e vai para o céu, porque ele já está santificado no sentido posicional. Existe um segundo nível da santidade, que é a santificação processual, que é o limpar-se cada vez mais, como nas palavras de João, lá no Apocalipse, quem é limpo, limpe-se mais, né? Quem é puro, purifique-se ainda mais intensamente. Então, é o processo de abandono dos vícios, dos maus hábitos e das marcas do mundo para revestir-se do novo homem, como Paulo diz. Então, isso é um processo. Você começa falando palavrões e daqui a pouco você vai vencendo os palavrões. E daqui a pouco você começa com uma vida de prostituição, uma ação ali de prostituição, a prática de pecados sexuais pré-nupciais ou extramatrimoniais, e de repente você vai se livrando daquilo. Você começa com ações profissionais ilícitas, com corrupção, com desvios de dinheiro, apropriações indébitas, você vai se livrando daquilo. Então, isso aí é um processo, dia a dia, que você vai limpando-se do velho homem e revestindo-se do novo. Tem um livro que eu gosto muito do Philip Yancey, chamado Rumores de Outro Mundo, em que ele faz uma proposta muito interessante. Ele diz assim, quando chegar no primeiro dia do ano, todos nós deveríamos fazer uma lista de pecados que superamos no ano passado e pecados que colocamos como alvo superar no ano seguinte. E essa é uma proposta muito interessante e tem a ver com essa santidade no sentido processual. E tem o terceiro e último nível da santidade, que é o alvo de todos nós, que é o quê? É a santidade quando Deus nos livrará do corpo desta morte, como diz Paulo, né? Que ele vai nos livrar exatamente do corpo de pecado, do instrumento do pecado, que é o nosso corpo. Então, uma coisa é isso, é essa doutrina da santidade ou da santificação. A outra coisa são usos e costumes que tem a ver com a cultura do ministério, a cultura da denominação ou a cultura de um povo, às vezes até de uma nação ou de uma etnia, que aquele ministério e aquela denominação estão inseridas dentro daquela cultura. Eu deixo aqui, nesse aspecto, uma análise. Por exemplo, é muito comum nós lermos obras do Martinho Lutero em que você percebe a cultura da prática do consumo de cerveja num ambiente em que Martinho Lutero está. Isso porque era cultural. Por exemplo, se você pensa nas obras do Spurgeon, por exemplo, Charles Haddon Spurgeon, esses dias eu estava falando que um teólogo escreveu um livro chamado 24 fatos notáveis da vida de Spurgeon, mais um. E aí esse teólogo ele diz o seguinte, o último foi o seguinte, que a tabacaria que o Spurgeon comprava os tabacos dele,
as cordas para fazer o fumo dele, começou a fazer uns panfletos e começou a se divulgar como a tabacaria que o reverendo comprava os seus melhores charutos. E isso fez com que a igreja começasse a cobrá-lo. Aí o Spurgeon, ele era um contemporâneo do Dwight L. Moody. Aí o Moody chega para ele e diz assim: Spurgeon, que coisa ruim isso aqui, você está consumindo o charuto e a tabacaria está usando o seu nome, a sua imagem como meio de divulgação, expansão do negócio dela. Você não vê como algo errado isso? Aí o Spurgeon disse: não, mas eu nunca exagerei no consumo do charuto. Aí o Dwight L. Moody pergunta para ele: o que seria exagerar? Eu nunca fumei 2 de uma vez só. Eu sempre Aí tendo terminado aquele, eu comecei o outro, né? Então, mas o que o Spurgeon, depois, as melhores biografias de Spurgeon dizem que depois ele se livrou disso, sabendo que isso estava trazendo um aspecto negativo para os irmãos e para a igreja. Então ele acabou se livrando disso. Mas veja que é algo cultural. Então, o que eu entendo? Eu entendo que os usos e costumes, eles vão refletir a cultura de uma igreja, de uma etnia, de um povo, de uma denominação. E onde é que estará o equilíbrio? No respeito a essa cultura. Então, por exemplo, se eu estou dentro de uma igreja em que a cultura é, por exemplo, de ir para a igreja de camiseta, sem nenhum problema. Ali é a cultura. E se eu estou dentro de uma igreja que a cultura é terno e gravata, aqui também não tem nenhum problema. Por quê? Se eu sou livre para ser, sou livre também para não ser. Se eu sou livre para fazer, sou livre também para não fazer. E nisso está a verdadeira supremacia e autoridade sobre si mesmo, né? Aí há a verdadeira liberdade. Então, como que eu entendo essa questão? Você fala: pastor, onde que está o ponto de equilíbrio? No respeito à cultura. Eu chego, por exemplo, vou pregar numa igreja que ela é uma igreja, uma comunidade, uma igreja que não tem essa rigidez cultural, assim, com usos e costumes. Sem problema, vai lá de forma mais à vontade, tranquilo, respeitando a doutrina da santificação, sempre. Não pode transcender. Agora, eu vou lá numa igreja que os irmãos exigem determinada postura, determinada revestidura, eu preciso também respeitá-la. Então eu vejo que é o respeito à cultura. A gente erra muito quando a gente não respeita a cultura da casa, a cultura da igreja, a cultura do bairro, a cultura da família, a cultura do ministério. É muito ruim. E eu vejo que isso às vezes compromete até o sucesso de alguns obreiros. Tem gente, queridos irmãos, que tem... Você vê, ele é uma potência, mas ele é um indivíduo que age na contracultura. Entende? Você agindo sempre na contracultura, você vai encontrar uma barreira, não é de pessoas. Você não vai ver-se lutando contra a pessoa, você vai ver-se lutando contra o sistema cultural aqui. É isso. Então, é isso. Eu entendo que o limite é o respeito à cultura. Como que é aqui? Entendeu? Aqui é assim, eu me porto assim. E aqui é dessa forma, eu me porto assim. Agora, eu vou ter uma base. Qual é a base? Eu não vou ofender as doutrinas, eu não vou ofender a santidade. Isso aí não me convém, isso não me é lícito, isso não me edifica, isso não glorifica a Deus. Então eu não vou fazer.